Shalom, bom dia, mulher de Deus, mulher de fé. Lembre-se da sua identidade em Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz por você para te salvar. Você é bendita do Senhor e glória a Deus pela sua vida, por esse dia. E eu quero te convidar para orar, para nós glorificarmos o nome do Senhor, amém? Bom dia, Espírito Santo, amado, bendito, Tu és o amado de nossas almas, nós não somos nada sem a Tua presença em nossas vidas, nós precisamos de Ti, Santo Espírito, mais do que tudo. Fortalece-nos em fé, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a fazer a Tua vontade, santifica-nos, Senhor, e fortalece-nos, Senhor, em fé, abençoa-nos, Deus, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, que se cumpra a Tua vontade em nossas vidas. Ministra nosso coração, nos traz, Senhor, entendimento da palavra, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Estamos aqui no capítulo 20 do livro de 2 Reis. E a gente está vendo sobre Ezequias, né, o rei Ezequias, que recebeu aquela carta de Senaqueribe, apresentou ao Senhor, foi orar, né, se humilhar diante de Deus e teve a vitória. E a gente está vendo que nesse capítulo aqui já fala, né, a doença de Ezequias. Então vamos ver o que aconteceu e como ele reagiu. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Eu tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então, assim, Ezequias recebeu o diagnóstico, né? A doença é incurável e vai morrer. Mas o que ele fez? Ele foi lá orar ao Senhor. Ainda assim ele intercedeu, ainda assim ele clamou a Deus pela vida dele. Mesmo que o profeta dissesse que ele tinha que organizar a casa porque ele iria morrer. Ele, ainda assim, numa esperança, foi orar ao Senhor e ali ele estava com o coração amargurado, né? Contrito, e ele chorou amargamente. Versículo 4. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu curarei daqui a 3 dias, você subirá ao templo do Senhor. Uau, olha só o que Deus disse. Eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas e eu vou te curar. Então, o que eu e você aprendemos aqui com Ezequias? Recebemos diagnóstico? Ok. O que a gente precisa fazer? Ir para os pés do Senhor, ir para os pés da cruz, orar, clamar, interceder. Deus ouve as nossas orações, Deus vê as nossas lágrimas. Então não é a gente ficar ali se vitimizando que Deus tenha pena da gente, não. É a gente falar do fundo do nosso coração, rasgar o nosso coração. E Deus vai ouvir, Deus vai ver. Vamos aqui, versículo 6. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Olha só, além de curar, né, Ezequias, ele ainda disse, eu vou te dar mais 15 anos, você não vai ficar escravo do rei da Síria e você vai viver bem aqui em Israel. Imagina, Deus, olha quantas boas notícias, ele tinha recebido um diagnóstico de morte e agora ele recebe o favor do Senhor e com bônus, né, não vem sozinho, vem com um monte de coisa. Versículo 7. Então disse Isaías, preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Gente, esse versículo 7 é tão importante. Por quê? Porque muita gente se recusa, sabe? Eu não vou à medicina, eu não vou aos remédios, eu vou esperar no Senhor. E Deus aqui está dando uma cura medicinal. Isaías não impôs as mãos em Ezequias e ele ficou curado, não. Deus podia fazer? Podia. Deus podia usar o sobrenatural? Podia, mas ele simplesmente usou a medicina. Ele pegou aqui umas folhas de figo, fez uma pasta para passar em Ezequias para ficar curado. Então, assim, Deus criou a medicina também. Então, a gente precisa, assim, a gente precisa orar ao Senhor, a gente precisa clamar ao Senhor, mas a gente também precisa colocar fé nos médicos, na medicina que Deus nos entregou. Eu, particularmente, tenho horror a remédio. Quando eu tenho dor de cabeça, eu posso passar o dia inteiro com dor de cabeça, mas não tomo remédio. Uma vez eu estava fazendo um trabalho de produção e era um show, e eu não estava aguentando de dor de cabeça e dor no ouvido.
E aí eu comentei com uma das meninas do teatro e elas me deram um remédio que passou, sabe, em questão de segundos, e o alívio veio de imediato e eu consegui trabalhar em paz. Então, assim, a minha resistência a remédios não me deixava trabalhar, me deixava, sabe, perturbada, me deixava triste, chateada, irritada. Em segundos, com remédio para dor no ouvido e a dor de cabeça, eu consegui trabalhar. Imagina você trabalhar num show com dor no ouvido e dor de cabeça. Então, assim, Deus, eu aprendo com isso, né? Eu não dei tanta resistência a remédios. Eu peguei Covid em 2020, abril de 2020, e meu marido me enchendo o saco para tomar remédio. Eu falei, não, Deus vai me curar, Deus vai me curar. E isso é uma resistência que não vem da parte de Deus. A gente percebe aqui, eu aprendo com isso, que a gente tem que orar sim, a gente tem que clamar como Ezequias fez, mas a gente também tem que ceder à medicina. Deus fez os médicos, os remédios, a medicina, e a gente precisa aproveitar sobre isso. Não é você ser hipocondríaca e se encher de remédios, não, e qualquer coisa vai para o remédio. Mas você orar, interceder e clamar, né? Colocar ali o sangue de Jesus, colocar a doença na cruz e também tomar os remédios. Então, fica aqui, esse versículo 7 ministra muito para o meu coração e que também possa te ministrar em nome de Jesus. Por quê? Porque Ezequias ele não foi curado de uma maneira sobrenatural com as imposições de mãos do profeta Isaías. Ele foi curado porque a palavra do Senhor veio a Isaías, que mandou ele pegar umas folhas de figo, fazer uma pasta e aplicar, né, na úlcera ali, e ele se recuperou. Versículo 8. E a úlcera dá a ideia, né, assim, de algo grave, porque se chegou a ser úlcera, já está no estágio avançado, né? Vamos aqui, versículo 8. Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal do que o Senhor me curará e de que hoje há 3 dias subirei ao templo do Senhor? E Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Aqui o sinal já é sobrenatural, né? Porque a sombra avançar ou recuar é de Deus, né? Esse lance do sol, porque a sombra fala do sol, né? Então ele ou atrasou o sol ou ele adiantou o sol. Vamos ver o que Ezequias escolheu. Disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 graus, eu prefiro que ela recue 10 graus, né? É fácil, não é fácil não, Ezequias, é fácil, isso é coisa de Deus, mas tudo bem. Então ele disse, tá bom, já que é meio-dia, eu quero que seja então 10 horas, né? Porque a sombra vai recuar. 10 horas da manhã. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escada de Acais. Minha gente, Deus, olha, a cura dele foi com pasta, né? E talvez ele não tenha acreditado tanto e pediu um sinal. E aí o sinal foi sobrenatural, né? Porque a sombra recuar é de Deus. É algo que só Deus pode fazer, viu? Lembra quando José orou e o sol parou e a lua parou? Esses dias eu fui pegar meu filho na escola e começou a chuviscar. Deus, eu tô orando pro mesmo Deus de Josué. Faz essa chuva parar aí, Deus, em nome de Jesus. Então, assim, eu e você, a gente pode orar pelo sobrenatural? Sim, claro, não tem problema nenhum. É bom a gente ter sinais e alimenta a nossa fé. Eu e Guilherme, a gente é alimentado quase todos os dias em fé aqui em casa. Vamos lá, vamos seguir esse capítulo 20, né? Versículo 12. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe... Ai, gente, aqui, ó... toda vez que eu leio isso, né, eu lembro que aqui foi o problema, né, porque os mensageiros da Babilônia eles vieram e Ezequias mostrou tudo que ele tinha, sabe? E você sabe quando eu e você, a gente fica tão empolgada com as coisas que a gente tem, a gente fica mostrando às pessoas, e ali sobe inveja, ciúme, sabe? Sobe tanta coisa na mente das pessoas. Sabe quando você não deve ficar contando seus sonhos, seus planos, você tá tão empolgada, tão feliz, mas as pessoas não recebem desse jeito. As pessoas não ficam felizes com você, como você tá. A gente não tá no coração das pessoas. As pessoas ficam pensando, poxa, por que ele tem tudo isso e eu não? Por que ela consegue fazer isso e eu não? Então, assim, existe a inveja, sim, existe. E é um demônio terrível. E Ezequias, ele estava muito feliz. Deus deu mais dias para ele, mais anos de vida. Ele tinha Israel que estava em paz ali, ele não tinha mais problema com os assírios, ele tinha uma riqueza. E ele começou a mostrar tudo isso para os mensageiros da Babilônia. Sabe o que acontece? Mais tarde, lá na frente, a Babilônia vem e invade.
e leva a galera para o cativeiro, sabe? Então, assim, usou tudo aquilo que eles tinham de informação, tudo aquilo que eles tinham, eles usaram contra. Então, eu e você precisamos ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente mostra para as pessoas. Vamos aqui, né? Eu lembrei muito dessa história porque ela também mexe muito com o meu coração. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Para que isso, minha gente? Para que o rei foi ficar se mostrando desse jeito para o povo da Babilônia, para saber que tinha coisas boas lá para eles, que eles podiam subjugar eles? Misericórdia. Versículo 14. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram, de onde vieram? E Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. E o profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? E disse Ezequias: viram tudo, tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que... Já está acabando, tá? Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados a eles e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. E os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Sabe o que aconteceu aqui com Ezequias? Ele não deu o braço a torcer. Ele falou: poxa, eu fiz isso e gostei muito e foi tranquilo e o povo da Babilônia é distante e tá tudo bem. Aí o profeta vem e diz: olha, o Senhor disse que não vai restar nada do que você fez e até seus descendentes. E ele, como ele percebeu que isso não vai acontecer na época dele, né, no reinado dele, ele ficou tranquilo, disse: tá, boa é a palavra do Senhor. Imagina receber uma profecia onde está dizendo que tudo que você tem vai ser levado para outra terra, até seus descendentes, né, seu futuro, suas gerações. Ele: tudo bem, beleza, boa palavra do Senhor. Então aqui ele não deu o braço a torcer, ele não foi orar, não foi clamar e não foi legal essa atitude que Ezequias teve. Então eu e você, a gente tem que se desprender de todo orgulho, prepotência e se derramar aos pés do Senhor mesmo.